Hello, little boys and little girls. Professor Hinaldo Bento aqui para trazer uma dica para você que vai fazer o concurso da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, talvez você esteja preocupado porque a VUNESP não tinha colocado, né? Nos últimos concursos não tinha caído a língua inglesa, mas eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, anota, guarda tudo que vai dar certo, tá bom? E até o final do vídeo tem coisa boa aí. Fica até o final para eu poder te mostrar algo legal que vai te ajudar na tua aprovação, tá bom? Então, ó, o assunto que mais cai no conteúdo de inglês, além de interpretação textual, nos concursos da VUNESP, que é a banca, são os modal verbs, tá bom? E aí, vamos lá. Eu sei que os modal verbs, eles são mais de 10 modal verbs, né? Mas eu queria especificar alguns aqui para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos 10 modal verbs, eu queria que você entendesse o seguinte: o can, ele é sinônimo do may, então ele significa a mesma coisa. O could, ele é sinônimo do might. Anota isso, tá? Quando a gente pensa no should, ele é sinônimo do ought to. Quando a gente pensa no must, ele pode ser sinônimo do shall. Ok, esses seriam os sinônimos aqui, tá? Eu sei que tem outros modal verbs, mas eu acredito que isso aqui já é importante para a gente poder pelo menos introduzir o assunto. Se você quiser, depois eu posso fazer outro vídeo mais sobre isso, tá? Então vamos falar dos que mais caem nas provas da VUNESP, tá? Então o can e o may. Nós temos uma diferença em relação ao can e o may, que é o seguinte: eu posso dizer assim, ó, I can dance. Quando eu falo I can dance, uma frase como essa, esse can, ele significa posso, mas é no sentido de consigo. Eu consigo dançar. Eu sou capaz de dançar. Então, geralmente, isso vai estar ligado à minha habilidade. Em alguns momentos, a banca chama de capacity também. Então, isso está ligado a uma habilidade, a uma capacidade. Veja, já é diferente, por exemplo, quando eu uso may. Mas, professor, may significa a mesma coisa, posso, mas o may ele vai estar muito ligado a uma dúvida, tá bom? Então, por exemplo, quando a frase é dita It may rain, pode chover. O que é isso? Isso não tem a ver com capacidade, né? Você não é o São Pedro para ser capaz de manifestar a chuva. Isso tem a ver com a possibilidade. Pegou? Então, ó, pode chover. Pode chover, pode não chover. É diferente de eu posso dançar. Você está conseguindo compreender? Beleza? Então, ó, é necessário você saber que essas palavras são sinônimas, sim, mas além disso, elas também têm essas ideias, elas carregam essas ideias. Pegou? Então, ó, esse é um ponto. A gente precisa conhecer as palavras sinônimas e saber as ideias que elas carregam, ok? Ponto. Beleza. Então, vamos para as questões. Vamos lá. Falando de questão, olha só, eu peguei uma questão aqui quente, não é uma questão da Secretaria de Educação de São Paulo do ano passado, tá bom? Então, assim, se a prova da FAPESP é esse ano, é importante você ter em mente que provavelmente vai seguir esse modelo, beleza? Então, vamos lá. Mesmo que você não conheça, não saiba o texto para resolver essa questão gramatical, não precisa saber o texto. Olha o que ela está pedindo. A palavra aí, ó, que está em destaque, a palavra que eles usaram foi o bold, né? Bold é em negrito. A palavra que está em negrito, ela pode ser substituída por qual? Sem mudar o seu sentido, ó. No change mean, sem mudar o sentido. Ok. Ela pode ser, professor, substituída pelo might? Não. Por que não, professor? Porque o might é poderia, né? O might, ele seria sinônimo do could. Olha aqui, ó. Ele está aqui embaixo. Então não dá. O should poderia ser sinônimo do ought to? Ok, temos o nosso gabarito certo. Ele poderia ser sinônimo do will? Nada disso. O will, ele indica futuro, tá? Para você que não sabe, tá bom? Beleza? Ele poderia ser sinônimo do would? Isso, nada disso. Ok? O would, ele funciona como se fosse uria no português. Como assim, professor? Exemplo, ó, eu gostaria. Então, ó,
o would não tem tradução, mas ele vai fazer com que o like ganhe o sufixo ria. Então vai ficar I would like, eu gostaria. Pegou? Então eu gosto, mas como a gente tem o would antes dele, então fica gostaria. Então, gabarito, letra C. Olha só, é só um sinônimo. Então alguém poderia chutar, alguém poderia perder a oportunidade de ganhar uma questão, tá bom? Então vamos lá. Questão do ano anterior, tá bom? Da Unicamp, Universidade de Campinas. Olha só, perceba que eles vão seguir o mesmo modelo, ó. Está em negrito, ó. A palavra está em negrito. É um verbo modal. No enunciado, e aí presta muita atenção, diferente de algumas bancas, a VUNESP ela não fala que o assunto é verbo modal, pegou? Ó, ela não fala assim, ela fala assim, ó, no trecho que está no terceiro parágrafo, aí ele bota a frase e tal, mas ele não fala o assunto. E isso confunde muitos alunos. Por isso que é importante você conhecer, por isso que é importante você ter em mente, não é? Ter aula, tá bom? Então, ó, eu já tenho já de antemão algo para dar para você de graça. Eu tenho um curso de questões no WhatsApp, no qual eu faço questões semanalmente lá e comento questões, tá bom? E é totalmente gratuito, o link tá aí na descrição, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só, agora é diferente. Ele quer saber o que é que a palavra may ela indica. A gente já viu o exemplo, né? Ó, eles podem se mudar gradualmente, né? Então, a palavra may, quando ela está em uma sentença como essa na afirmativa, ela não indica necessidade, ela indica uma possibilidade. Pode acontecer. Ah, professor, mas eu acho que é uma intenção. Não, não é um modal de intenção, não é um modal de expectativa, nem é um modal de recomendação. Tá bom? Mas, professor, me diz um modal aí então de recomendação. Tudo bem. Olha só, um modal de recomendação, ele seria, por exemplo, should, deveria. Pegou? Ok? Então, o may, em uma frase afirmativa, ele significa, ele traz essa ideia de uma possibilidade. Beleza? A gente vai para a terceira questão, e aí, se você achar necessário, você bota pausa, tá bom? Refaz o aí, tá bom? Revê o assunto, ok? Então vamos lá, ó. A questão agora foi da Prefeitura de Serquilho. Agora é uma prova um pouco anterior, do ano 2019. Vamos lá. Na frase, o que importa não é o que eu sei, mas o que você pode fazer. Então vamos lá, ele pegou o can. O can, né, pode fazer. Ok. Tem uma ideia de certeza, gente? Se é pode, não tem necessariamente uma ideia de certeza, não é? Pode acontecer ou pode não acontecer. Então cuidado, tá, com isso. Ah, professor, ideia de necessidade, não, gente, ó, quando a gente fala sobre necessidade, o modal que trata de necessidade é o must. Você deve, e o must study, você deve estudar. Pegou? Sugestão. Sugestão a gente já falou, tá bom? Quando a gente fala de sugestão, quando a gente fala de conselho, o modal correto seria o should. Permissão, muito boa essa. O can pode ser usado para permissão, professor? Claro que pode. Olha só, o can pode ser usado para permissão assim, ó. Teacher, can I go out? Eu posso sair, professor? Sim, nesse caso aqui, ele tem uma ideia de permissão. Então, e aí, professor? É o nosso gabarito? Vamos ver. Olha só, o can pode ter uma ideia de habilidade, que seria a letra E? Pode ser também, não é? Olha o exemplo. É o que você pode fazer. Sim, pode ser. Então, beleza, professor. Ele não é A, nem é B, nem é C. Ou ele é D, ou ele é. E aí? O que é que você acha que é? Bota pausa e faz porque agora eu vou comentar. Ele só vai ser permissão quando ele estiver num contexto como esse, ó, um contexto interrogativo, tá bom? Ele está pedindo algo, né? Pedindo uma permissão. Eu posso sair? Lembra quando você precisava ir no banheiro, o professor falava, fala inglês. Can I go to the restroom? É assim? Então esse can, mas como é que eu sei, professor? Só pelo sinal de interrogação? Também. Mas, como ele é um verbo modal, ó, o verbo modal ele é usado antes de sujeito em frases interrogativas. Tá bom? Professor, isso que o senhor está falando está muito complexo, eu não estou conseguindo entender. Tudo bem. Além desse curso gratuito que eu tenho no WhatsApp, eu também tenho um curso gravado, no qual a gente tem aula gravada, simulado e aulas ao vivo. O link também está no primeiro comentário aí, tá bom? Então,
custa, ó, R$ 20 o primeiro mês. Isso é menos do que um hambúrguer para você conseguir passar no concurso e ter a sua estabilidade financeira. Então vale a pena você investir em você, tá bom? Então, ó, como a gente percebe a frase aqui, ela está na afirmativa. Você pode fazer isso. Nesse caso, então, o nosso gabarito aqui é a letra E, né? Tem uma ideia de uma habilidade. Você é capaz de fazer isso. Pegou? Beleza? Vamos para a próxima questão, gente. Olha só. De novo, está no trecho do parágrafo. A diferença agora nesse concurso da Prefeitura de Iguape, eu vou falar Iguape, mas você que é de São Paulo talvez me corrija se o nome não é Iguape, tá? Se não se pronuncia assim, tá bom? Então, ó, ele também colocou em destaque, mas ele colocou o enunciado em português. Então, assim, é um concurso de prefeitura, eu não espero isso para o concurso da FAPESP, tá? Eu não espero que eles coloquem o enunciado em português, mas se eles colocarem, eles têm precedentes, eles podem colocar, então preste atenção, isso pode acontecer, tá? Então, ó, a diferença entre o estudante poderia, ok, se um estudante poderia, ok, a ideia de poderia aqui, né, poderia encontrar mais fácil, ok, a ideia de poderia, ela não tem a ver com capacidade. Lembra, capacidade, ó, a gente usa o can, a gente não usa o might. Ela tem a ver com a possibilidade? É, ele poderia encontrar. É uma possibilidade, faz sentido. Então vamos ficar com ela por enquanto. Necessidade, já falei. O modal de necessidade é must. Percebe como a banca ela vai repetindo. Essa é uma questão de 2019. A banca cobrou uma questão de 2025 e é a mesma temática, da mesma maneira. Então, assim, gente, não vai mudar, tá? Então, já trabalho com concurso há alguns anos, então quando a banca ela tem uma linha já de raciocínio para cobrar aquele assunto, sabe, é batata, não tem jeito, tá? Então, você já percebeu aqui que não tem a ver, né, com expectativa, nem tem a ver com certeza, tá bom? Então, o gabarito aqui é letra B mesmo. Você gostou dessa aula? Então, deixa o seu like aí, deixa um comentário, isso me incentiva. Você quer que eu faça mais questões desse concurso, de outro concurso? Deixa aí, tá bom? A tua opinião ela é muito importante. Não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Um beijo no seu coração e esse ano é o ano da sua aprovação. Deus te abençoe.